falando muito básico para quem já entende disso. Né? Então a maioria já conhece, né? Quem não conhece sobre isso, levanta a mão, só para saber. Ok. Então vou falar rapidamente para vocês. Então aqui o núcleo funciona como se fosse a diretoria da empresa, aonde sai a ordem, e no citoplasma funciona como o pátio da usina, aonde tudo se executa. A ordem vem daqui de dentro para cá, para poder ser executada, ok? Então Emmanuel está dizendo que o pensamento altera as substâncias dentro da célula, modificando a ativação e desativação dos genes dentro do núcleo. Isso é a fala do Espiritismo. Será que a ciência concorda com isso? Será que nós temos conhecimentos científicos que corroborem isso? Hoje em dia, até o ano 2000, nós tínhamos uma esperança de que o mapeamento de todos os genes do corpo humano nos desse a chave da complexidade da vida humana. E foi uma decepção, porque quando chegou no ano 2000, a gente descobriu que tinha poucos genes a mais do que um pé de milho, do que uma mosca da fruta, né? E descobriu-se que a complexidade do corpo humano não era devida ao número de genes, e sim à sua complexa interação molecular que ativava ou desativava genes e que produzia novos genes, fazendo mutações, transformações e alterações até mesmo da própria ordem dos genes. E aí começou um outro campo de estudo chamado epigenética. A epigenética, epi significa acima de. Então, epigenética é o campo da biologia molecular e da medicina que estudam o controle molecular da genética do nosso corpo. Aquilo que faz com que os nossos genes estejam ativados ou desativados. Então, o que a ciência descobriu? A ciência descobriu que aqui, nas nossas veias e artérias, onde circula o sangue ao redor das células, nós temos o sangue com as substâncias. A medicina descobriu que existem moléculas, uma série de moléculas que circulam no sangue, passam para esse espaço chamado espaço intersticial, que é o espaço entre as células, que fica com uma célula do lado da outra, como se fosse com pequenos espaços, e se conecta à membrana da célula. Na membrana da célula tem receptores que são proteínas de membrana, que vão conectar-se, então, aqui, uma dessas moléculas, e vai gerar uma sinalização lá para dentro, dando uma ordem. Na verdade, eu estou falando de forma simples, mas é uma complexa interação molecular que envolve várias moléculas e várias sinalizações dentro da célula. Mas é um efeito em cascata que vai ter como efeito o quê? Ir lá dentro e ativar ou desativar genes. Ou modificar até mesmo a resposta, a ordem dos genes que veio para o citoplasma através do RNA mensageiro. O RNA mensageiro, né? Todo mundo conhece. Quem não conhece, é como se fosse o entregador do SEDEX. Pega a ordem lá dentro, traz cá para fora, entrega para quem precisa executar. Então, hoje, a medicina sabe que essa interação molecular, ela altera a ativação dos genes dentro do núcleo, altera a ordem, saída do núcleo e altera a produção proteica dentro do citoplasma. Ou seja, altera todos os níveis de produção da fábrica, que é a célula. De onde vêm estas moléculas que têm essa força e que têm esta capacidade? Vem da nossa dieta, de tudo que a gente bebe, come e passa no corpo, das irradiações, mas a grande maioria é produzida dentro de nós mesmos. Quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós agimos. São as chamadas moléculas das emoções. Portanto, hoje o que a epigenética sabe é que existe um grande nível de controle do ambiente sobre a célula. Qual ambiente? O ambiente externo, daquilo que a gente coloca para dentro, e o ambiente interno das próprias células. Aquilo que está em volta das células, no seu conjunto molecular, sinalizando mensagens ali para ela. Então hoje se sabe que a célula não é uma monarquia, como se pensava antigamente. Se pensava antigamente que o DNA dentro do núcleo fosse um rei que dava uma ordem para o citoplasma e ninguém discutia. A ordem saía lá de dentro com um mensageiro no cavalo, chegava lá no meio da aldeia, entregava e ninguém ousava discutir. Era aquilo que era realizado. Descobriu-se que não é assim.
Descobriu-se que a célula não é uma democracia, não é uma monarquia, é uma democracia. E a democracia, os genes verdadeiramente mandam, mas não como reis. São presidentes. Manda a ordem lá para fora. Se o povo estiver de acordo, executa. Se não tiver, tem greve, paralisação, impeachment, tem de tudo, né? Então a célula funciona como uma democracia. Quem tem o verdadeiro poder? O povo. Qual é o povo? As moléculas. Aquilo que circula ali. De tal maneira, gente, que somente 20% dos nossos genes estão permanentemente ativados. Os outros 80% são igual interruptores de luz. Tem que ser ligados e desligados. O que é que vai lá e liga e desliga esses genes? Misericórdia, responde, pelo amor de Deus. O que é que vai lá e liga e desliga? As nossas emoções, nossos pensamentos, nosso comportamento, o que a gente come, o que a gente bebe, as moléculas que circulam no sangue e o padrão do nosso pensamento e sentimento. Então vejam as ideias. O Espiritismo diz, uma corrente de pensamento e sentimento atua sobre os átomos e partículas subatômicas, modificando as substâncias, ativando ou desativando genes. A ciência diz, um conjunto de moléculas vindas do ambiente externo ou produzidas no ambiente interno comunicam sinalizações através da membrana celular e do citoplasma que alteram a ativação do gene dentro do núcleo ou no citoplasma. O que é isso? Chave e fechadura. Fome com a vontade de comer. A única diferença é que o Espiritismo está além. Não só concorda com tudo que a epigenética tem descoberto, como a anuncia há muito tempo, mas ainda diz, para além disso, a ciência ainda vai descobrir a força do campo magnético mental e emocional sobre as células. Tá claro isso, gente? Claro, Gracinha? Então, hoje nós sabemos que nós não somos vítimas dos nossos genes. Nós somos senhores do funcionamento do nosso corpo. Sinais e sintomas das nossas células são recados vindos do mais profundo de nós mesmos. Refletem o nosso comportamento, a nossa decisão, o nosso campo mental, o nosso campo emocional. Nós escolhemos. Sinais e sintomas são como mensagens da nossa alma. Grodeck, um dos pais da psicanálise, ele diz que o sinal e o sintoma é como se fossem as borbolhas que afloram do fundo da superfície da lagoa, mostrando que lá no fundo há vida. Você vê a borbolha, mas não sabe ainda qual vida que lá está. Sinais e sintomas são sinalizações, são movimentos que querem nos convidar a uma percepção de vida. De qual vida mais profunda habita em nós. De qual movimento da alma está no mais profundo em relação a nós. Então, se nós temos apenas 20% dos genes permanentemente ativados, são aqueles que não podem desligar nunca, senão a gente morre, então 80% é uma porcentagem muito grande, não é? E nesses 80% estão a grande maioria das doenças que têm base genética. Então, por exemplo, a depressão. Algumas pessoas dizem assim, meu médico me disse que a minha depressão é genética, que eu vou ter que tomar remédio a vida inteira. Isso é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Quem acha que é verdade, levanta a mão. Quem acha que é mentira? Quem não quer brincar? 10% levanta a mão, né, gente? Pode ser mentira e pode ser verdade. É verdade que exista uma base genética no nosso corpo para a depressão? Sim. Uma pessoa com um familiar com depressão grave ou recorrente tem 7 vezes mais chance de ter depressão do que uma pessoa que não tenha essa história na família. Existe uma predisposição que pode ser genética? Existe. Mas essa predisposição é destino? Não. Então isso é que tem que ser compreendido. Pode ser que eu precise tomar remédio a vida inteira? Pode sim, sem dúvida. Né? Muitas pessoas precisam. No entanto, precisam entender o que está por detrás dessa precisão. Porque explicam essa precisão de uma forma errada. Explicam dizendo assim, minha depressão é genética, portanto eu sou vítima dela, eu tenho que tomar remédio a vida inteira. Não, não é exato.
Os genes da depressão estão dentro dos 80% de genes que têm que ser ligados e desligados. Então, eu posso reencarnar com um gene que me predispõe à depressão, que me predispõe a um câncer, que me predispõe a um transtorno bipolar, que me predispõe a uma doença autoimune? Posso. Posso reencarnar com tendências que dizem respeito ao meu passado, ao que está armazenado no meu corpo astral e às provas que eu tenho escolhido viver naquela encarnação ou que a vida tenha me imposto como instrumento pedagógico ou de reequilíbrio para mim. São contextos. Mas significa que eu vou ter que passar e nessa ou naquela intensidade? Não, necessariamente. Tudo isso está dentro de uma grande flexibilidade ou maleabilidade. O Livro dos Espíritos diz: a única coisa que é fatal é a morte. Todo o resto está sob alteração. E a morte, porque a morte biológica é uma imposição. Vai ter uma hora que a gente vai morrer. Mas até o momento da morte, a forma de morrer ainda está em discussão. Não é? Então, para que eu tenha uma depressão, esses genes da depressão precisam ser ativados. Para que eu tenha uma depressão recorrente, que volta, eles precisam continuar sendo ativados. Para que eles não se desliguem nunca, eles precisam ser permanentemente ativados. Então, eles estão ligados ao quê? Ao meu comportamento. Desde o comportamento físico até o comportamento emocional e espiritual. No físico, se eu não dou para o meu corpo, a máquina, aquilo que ela precisa, ela pode ter problema. Por exemplo, se eu tenho uma deficiência de vitamina D no organismo, eu vou ter sintomas de depressão, que é derivados da deficiência vitamínica. Se eu tenho um hipotireoidismo, e então tenho uma deficiência dos hormônios da glândula tireoide, eu vou ter uma depressão reativa, consequência de uma questão que é biológica. Se eu não como elementos sadios o suficiente para gerar os aminoácidos necessários para a produção de serotonina, para a produção dos neurotransmissores essenciais à saúde cerebral, eu vou ter uma tendência a ter a baixa desses neurotransmissores. É biológico, não é? Então, isso no nível físico. Se eu não faço exercícios físicos, não produzo endorfinas e neurotransmissores naturalmente no meu cérebro, eu vou ter uma tendência a ter. Mas também as emoções que eu tenho, que vão circular no sangue ativando os genes, também o comportamento moral e espiritual, que vai gerar os padrões das ondas magnéticas de pensamento e de sentimento, que vão ativar ou desativar genes. Assim, tomar medicamentos antidepressivos é uma bênção. Não tenho nenhum problema quanto a isso. E olha que eu sou homeopata. Não é? Antidepressivos são uma bênção, alopáticos. Medicamentos homeopáticos também, igualmente uma bênção. Cada um dentro da sua área, da sua função, são necessários as medicações. Se tratando de depressão moderada a grave, precisa de medicamento. Somente a depressão primária e leve pode ser tratada apenas com psicoterapia ou com mudança comportamental. Moderada a grave necessita de medicamento. E aí nós precisamos enfrentar uma coisa que se chama arrogância e orgulho espírita, que não vem da doutrina espírita, mas vem do movimento espírita. O que tem de espírita que chega no consultório e fala assim: eu vim cá para tratar com homeopatia. Por quê? Porque eu não quero remédio químico, não aceito remédio químico. O que está por detrás disso? Na maior parte das vezes é orgulho. É a necessidade de ter que dar conta sozinho. É a necessidade de não pedir ajuda, de não se colocar pequeno diante de si mesmo, diante da vida. Mas acontece que sem ser pequeno, ninguém se cura. Porque a grandeza que nós nos auto-arrogamos é uma grandeza falsa. Nós todos precisamos de ajuda. Não é? Então, as medicações têm seu lugar. São necessárias, são úteis, são bênçãos de Deus. Mas elas são a estaca enquanto a casa está em reforma. Enquanto elas sustentam a casa, eu preciso bater a laje. Eu preciso mexer no tijolo. Eu preciso colocar o cimento. E que horas que eu tiro a estaca? Na hora que o cimento secar. Na hora que a estrutura estiver adequada para ficar em pé sem que eu precise mais daquela estaca, porque afinal de contas ela é temporária.